A mulher que envelheceu, de Viriato Correia, voz Iba Mendes. Quando Dona Celina de Alencar nos disse que tinha 28 anos de idade, nós todos a fixamos, disfarçando discretamente o espanto dos olhos. 28 anos apenas, e toda aquela cabeleira cor de algodão, sem um fio preto, mais alva que a cabeleira das avózinhas dos contos. Dona Celina percebeu o nosso espanto, teve um sorriso triste, uma expressão de amargura na voz. Só mesmo aos íntimos confesso a minha idade, os outros não acreditarão nunca. Isso foi uma noite de sofrimento, uma única noite. O meu cabelo era há muitos anos o cabelo mais preto da cidade. Uma noite bastou para o envelhecer. Um filho, as circunstâncias trágicas, ou melhor, estranhas, da morte de um filho. Nós todos chegamos às cadeiras para perto. Dona Celina ia contar a história dolorosa da sua velhice prematura. Alta, clara, os olhos de um negro intenso, uma certa frescura no rosto, contrastando com o linho alvíssimo dos cabelos, que lhe não saía nunca da voz, começou. A casa em que fui morar quando me casei tinha-me sido deixada por minha avó em testamento. Era um casarão de aspecto colonial, entre árvores seculares, imensas salas com que a gente se perdia. Ficava ali nas Laranjeiras, no fundo de uma rua silenciosa, à fralda da montanha de pedra. Logo nos primeiros dias, senti-me mal dentro da casa, com seu aspecto sombrio, com aquela rua calada e aquela eterna sombra de árvores que pareciam eternas. Meu marido adorava tudo aquilo, era um espírito dado ao recato e à solidão. O que mais me impressionava no casarão não era o seu aspecto próprio, a sua tristeza, o seu silêncio de convento fechado, era a vizinhança. O nosso muro dava para a chácara de uma velha rica, que o bairro inteiro, com razão ou sem ela, chamava de bruxa. Via-a 2 ou 3 vezes. Uma velha horrível, escura como queimada a fogo, o cabelo de uma cor estranha como a da brasa, magra, toda ossos, olhos fundos esgazeados e uma boca que metia medo, muito rasgada, muito vermelha como a garganta de uma fornalha. Se a minha casa era enfadonha e triste, a da velha bruxa era pior. Lá as árvores tinham um tamanho descomunal, umas junto das outras, apertadas e espessas como numa floresta cerrada. Havia uma escuridão em tudo. Parecia que o sol nunca tinha podido rasgar, com os raios, a espessura daquelas árvores. Nunca devia ter entrado um raio de sol naquela chácara. Mas isso era o menos. O que mais me aborrecia e o que mais me incomodava era que a chácara da velha bruxa vivia transformada num verdadeiro jardim zoológico. A sua mania predileta era criar animais. Havia um sem número de aves, emas, avestruzes, galinholas, perdizes, gansos e pavões, que gritavam noite e dia. Havia macacos de todos os tamanhos, antas, capivaras, cobras colossais, gatos agrestes, caititus, veados, e ao que os vizinhos contavam, debaixo daquelas árvores criavam-se também grandes feras. De uma vez eu próprio vi entrar 3 gaiolas de ferro com uma onça malhada, 2 cobras formidáveis e uma macaca quase do tamanho de uma mulher. A velha não tinha limpeza no trato de seus bichos. O cheiro que certas horas chegava por cima do muro era às vezes de entontecer. Eu vivia no sobressalto constante, receando que, uma noite, aquelas feras pulassem o muro e me viessem devorar na alcova. O meu marido achava infinita graça no meu receio. Quando foi da concepção de meu primeiro filho, o meu estado de nervo subiu ao exagero. Aí já não era somente o receio das feras da bruxa, era um incômodo, o terrível incômodo dos gritos das aves da velha. Havia um pavão que vinha pousar no muro e guinchar para a janela do meu quarto. Que coisa horrível é o guincho de um pavão nos nossos ouvidos. Mandei pelos meus criados pedir à velha que contivesse o animal, que o mandasse para outro ponto da chácara, que era tão vasta. Criatura intratável. Respondeu-me atravessadamente e não tomou providência alguma.
foi pior. Daí por diante, o pavão que só gritava pelo amanhecer, deu para gritar o dia inteiro, empoleirado no muro, bem defronte do meu quarto, como num capricho. Parecia ensinado o diabo do animal. Pouco tempo depois de nascer o meu primeiro filho, começou a dar-se em nossa casa um caso estranho. Sumiu-se as coisas. De uma feita, tendo eu acabado de pentear-me na alcova, em frente de um pequeno espelho de cristal e prata lavrada, que minha mãe me dera quando eu menina, saí do quarto, não me demorei 5 minutos e, ao voltar, o espelho havia desaparecido. De outra, sumira-se, como por encanto, o estojo da barba de meu marido. Quase todos os dias sumia-se um objeto qualquer, ora um jarrozinho da sala, ora um livro da biblioteca, ora um tapete dos quartos. Não havia possibilidade de desconfiar-se dos criados, todos velhos amigos da casa, servidores leais do tempo de minha mãe. Meu marido levou o caso à polícia. A polícia, baldadamente, procurou explicar o fato. Eu vivia num estado de nervos de fazer pena. Que coisa estranha seria aquela, a do desaparecimento das coisas? De uma vez tive verdadeiro pavor. Eu própria acabara de dar os retoques à mesa do almoço. O meu marido trouxera na véspera umas maçãs magníficas, grandes, de uma cor encantadora. Arrumei cuidadosamente as maçãs na fruteira, como as mulheres sabem arrumar. Voltei ao quarto para atender ao meu filhinho que chorava, e ao tornar à sala de jantar, quase caí de susto. As maçãs tinham desaparecido. Havia 2 ou 3 no chão, denunciando que as outras tinham sido furtadas apressadamente. A mesa estava toda revolta. As mulheres são sempre dadas a acreditar em mistérios. Eu acreditei sinceramente em almas do outro mundo. O meu tio-avô, Justino Lamberto, fora um dos homens mais irreverentes em assuntos religiosos. Passara a vida blasfemando contra os santos e contra Deus. E fora ali, naquela casa, que ele morrera. Imaginei que todo aquele mistério era da sua alma desgraçada que penava no inferno. Ao completar o 5º mês, o meu filhinho, que nascera tão lindo e tão forte, adoeceu subitamente. Uma bronquite aguda, que não houve meio de debelar. Ao 8º dia de moléstia, morreu. Fui sempre uma criatura resignada, que tem conseguido até hoje receber a desgraça sem aniquilamento. Eu própria, com as minhas próprias mãos, vesti o cadáverzinho de meu filho, trouxe-o nos braços, para o colocar na mesinha coberta de flores, na sala de visitas. Mas a grande dor que me comprimia o coração era mais forte do que eu. Uma hora depois, sentada junto do corpo do meu filhinho, eu, que não tinha podido chorar até aquele momento, tive uma explosão inesperada de lágrimas e prantos. Correram todos para mim. Senti que ia desmaiar e agarrei-me aos ombros de meu marido, soluçando imensamente. Arrastaram-me para a alcova, todos os meus parentes e os meus criados, deixando sem ninguém a sala de visitas, onde meu filho, entre rendas e rosas, dormia o seu último sono. Chorei, chorei, chorei até descarregar o coração. A crise passou, quis voltar à sala de visitas para junto do cadáver querido, não me quiseram consentir. Insisti, temei, tiveram que ceder. Mas ao entrar na sala, quase que tombei no chão com um grito. Tinha desaparecido o cadáver de meu filho. Ali sobre a mesa, entre flores como eu próprio o havia colocado, não estava. Procuramo-lo pela sala inteira, procuramo-lo por todos os cantos da sala, por todos os escaninhos da casa, doidamente, apavoradamente, não estava. Não creio que haja uma criatura capaz de avaliar a minha situação naquele momento. O meu caso era um caso novo, inteiramente estranho, estranhadamente horrível. Não acredito se tenha dado cena mais singular, mais monstruosa e mais imprevista com qualquer outra mãe. Fiquei como louca. O meu marido perdeu a cabeça. Não houve em nossa casa um espírito calmo. Ia escurecendo. Era necessário uma medida qualquer. Como poderia ter desaparecido um cadáver de cima de uma mesa na sala de visitas, num pequeno espaço de tempo em que deixamos a sala sem guarda? O meu irmão mais velho lembrou-se de chamar a polícia.
Era já noite fechada quando a polícia chegou. O caso era de uma estranheza desnorteadora. Não havia espírito capaz de lhe encontrar explicação. Foi interrogada a vizinhança. Ninguém podia penetrar no mistério. Um roubo? Teria alguém entrado e roubado a criança morta? Impossível. Para que sequer um cadáver? Defronte ficava uma quitanda, e a quitandeira jurava não ter visto ninguém entrar ou sair. Não haverá nunca quem avalie a noite tremenda que passei. De manhã cedo os meus cabelos, que eram os mais pretos da cidade, estavam brancos, da cor que hoje os tenho, mais alvos que uma pasta de algodão. E Dona Celina calou-se, levando o lenço aos olhos. E a criança, o cadáver? Perguntei afoitamente. Ela teve um tom de amargura maior na voz. Foi encontrado ao meio-dia na chácara vizinha, a da velha bruxa. Era uma roubadora de cadáveres, a velha? Não, quem roubara o corpo do meu filhinho fora a macaca, aquela grande macaca do tamanho de uma mulher que eu vira um dia entrar na chácara da bruxa, escapulia da jaula e roubava as coisas pela vizinhança com uma sutileza imperceptível. Era ela quem nos roubava os objetos em casa, e foi uma cena que nunca mais me saiu da cabeça, a da macaca com o cadáver de meu filho. Os olhos de Dona Celina tornaram-se a ensopar de lágrimas. Quando descobriram o roubo, a macaca tinha a criança apertada ao seio, extremosamente, como qualquer mãe humana. Ninguém pôde aproximar-se. Ficou como uma fera, gritando, defendendo o cadáver, apertando-o maternamente ao peito, agressiva e furiosa para todos os que se aproximavam. Só a mim entregou o cadáver. Só a senhora? Exclamamos todos ao mesmo tempo. Sim, quando me aproximei louca, desvairada, o animal encarou-me. A sua expressão de fúria mudou e, com o cadáver de meu filho nos braços, estendeu-mo com um ar tão doce que parecia que estava a pedir-me perdão. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.